Olá a todos, Shalom. Primeiro gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos e gostaria de pedir que quem tiver aí se inscreva no canal, sempre, né? Quem inscreve no canal sempre vai ficar atualizado dos novos temas, né? E hoje nós vamos falar uma coisa muito interessante. Vamos falar sobre mal, livre-arbítrio. Afinal de contas, existe ou não existe o livre-arbítrio? Lógico, nós estamos falando na visão divina, né? Então eu fiz até um post, depois eu visite lá no biblia31.blogspot.com.br e veja lá, conheça o blog lá, ok? Então bora lá. Livre-arbítrio existe ou não existe, hein, gente? Afinal de contas, antes de nós chegarmos no livre-arbítrio, na verdade nós vamos ter que fazer um certo resumo para vocês entenderem o que é o mal. O mal nada mais é do que o resultado da ação do homem, ou seja, é uma força criada pelo Criador com o intuito de forçar o causador da consequência a voltar para o equilíbrio da vida. Deus, bendito seja, quando foi para criar toda a criação, ele criou primeiro, gente, as regras de como cada coisa iria funcionar. Um exemplo, Deus fez a luz e, né, a ausência de luz é a escuridão. Então, e a luz é a ausência da escuridão. Isso está lá em Gênesis 1:4, quando Deus começa a dar a entender, ele criando as regras, cria as coisas e as regras de como essas coisas iam funcionar e como que nós íamos ter a percepção dessas coisas. Ou seja, para você compreender algo, você precisa ter a visão do outro lado da mesma situação. Segundo, a dor é o resultado de uma ação que provocou o desequilíbrio da saúde do corpo. Ou seja, o sofrimento é o resultado de nossas más escolhas, nossas más atitudes, a falta de reconhecer que somos os causadores de nosso próprio sofrimento. Então, já que o conceito divino de mal não é o mesmo conceito divino da forma humana, então o que é o bem no conceito divino? O bem é o equilíbrio das regras do universo, as leis que fazem e dão condições perfeitas da existência ou da vida. Um exemplo, Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quando tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde, a manhã e o dia sexto. Ou seja, quando a Torá fala bom, na verdade, ela está falando bom no conceito divino, e no conceito divino, o bom é o equilíbrio, tudo funcionando perfeitamente. Então, segundo a Torá, quando o homem decidiu começar sua missão através do conhecimento, né? Como está lá em Gênesis 2, ou em Gênesis 3, desculpa, capítulo 3, a humanidade passou a sentir e entender realmente os sabores dos alimentos, por exemplo, os desejos das situações, o peso das coisas, etc. Segundo muitos Midrash, principalmente da Kabbalah, antes da humanidade experimentar do fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem iria viver por viver, né? Quer dizer, sem saber os sabores das frutas, dos alimentos, iria se relacionar é, é, para procriar, né, para ter filho, apenas porque era uma mitzvah, era uma instrução do Eterno, mas não iria sentir prazer algum nessa relação. E foi através do fruto do conhecimento do bem e do mal que passamos a sentir prazer em tudo, gente. Foi despertado toda a essência, como cada coisa trazia algo. Então, quando a Torá fala que o homem, o fruto do conhecimento do bem e do mal, não é que foi um fruto que a pessoa chegou e comeu, mas sim fruto porque é algo bom, né? Algo que nos traz, tipo assim, nos lembra alimentar, né? Seduzir, etc. Mas significa quando fala assim, ciência, conhecimento da ciência do bem e do mal, ou seja, nós passaríamos a entender como é que as coisas funcionam e como cada coisa traz um benefício ou uma tristeza, mais ou menos assim. Mas isso trouxe uma consequência. O que conhecemos como sofrimento? É o que nós conhecemos como sofrimento. É muito importante que vocês entendam que o homem ter experimentado o fruto do bem e do mal foi o desejo de Hashem, do Eterno. Um exemplo aqui. Porventura,
acossará uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirá o restolho seco? Jó 13:25. Ou seja, o problema, gente, é que nós ainda não estamos no processo. Desculpa, o problema é que nós ainda estamos nesse processo de aprendizado. Ainda não compreendemos, estamos tampados com um véu e não compreendemos como dominar a criação conforme o Eterno nos ordenou lá em Gênesis 1:28. Para que vocês entendam melhor, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Vale lembrar, gente, que quando a Torá fala imagem, não é o mesmo significado de imagem humana, no conceito humano, mas é a essência de entender e compreender nosso lugar no espaço e tempo. E somos a única criação que temos o poder de compreender todo o nosso meio ambiente. Tá bem? Apesar de nossa aparente insignificância perante o universo, nós temos o poder de destruir ou conservar a vida de nosso planeta. Quando Deus plantou e ainda advertiu o homem que aquele fruto não devia ser comido, o Senhor, bendito seja, nesse momento colocou o desejo no coração do homem. Então, por que a Torá não fala de uma forma clara? Porque Deus deseja que aprendemos uma lição com esse midrash, com essa história, que aprendemos que tudo que fazemos, falamos, pensamos, desejamos tem uma causa e uma consequência, tanto para o bem como para o mal. Cabe a nós decidirmos, mas vale lembrar que mesmo o homem, gente, desejando o mal e até de vez em quando praticando o mal, sempre vai existir uma força chamada na concepção humana de sofrimento, essa força por nome sofrimento, que estará lá toda vez que tentarmos desequilibrar o equilíbrio da criação, do universo, o bem divino. Na verdade, o Criador pensou em tudo, nada está fora do seu poder, ou exista algo que ele precisa corrigir. Não, na verdade, está tudo conforme ele planejou. O grande problema é que muitas religiões, por não compreenderem o que é Deus, tentam ver e entender o Criador de uma forma humana, com olhos humanos, e por isso distorcem tudo e acabam adorando um Deus que é mais humano do que divino, ou seja, seguem a idolatria. Para que vocês possam entender melhor, vou explicar o conceito de que tudo está dentro da vontade de Deus, tá bom? Deus, por exemplo, criou a gravidade, que é uma força que atrai a massa para o seu centro. Nosso planeta tem essa força, que é a gravidade, para poder manter a vida. Porém, se eu lanço algo para cima, lógico, cima no conceito humano, essa coisa vai cair para baixo, obedecendo assim a gravidade. Que por sua vez a gravidade é o próprio desejo de Deus. Então, se uma pessoa pula de um prédio de 20 andares e se suicida, e se fosse nos tempos antigos, os escribas iam escrever o seguinte: Deus matou o homem. Mas isso não queria dizer que foi o Deus que foi lá e fez o cara pular, não. Mas por eles significa que foi Deus quem matou. Mas nossos antepassados, gente, tinham um entendimento seguinte: eles entendiam que todas as forças que regem o universo, e é dessa forma, é a vontade de Deus. Então, os escribas iriam afirmar que foi Deus pelo simples fato deles saber que a gravidade é o próprio poder de Deus, e não porque o homem deu vontade de pular. Então, vocês conseguem compreender o raciocínio, né? Então, bom, para vocês entenderem, é assim que a Torá fala que Deus age. É por isso que existe uma linguagem humana nas escrituras. Vai lembrar que eu estou tentando resumir, gente, tá? Então existe essa linguagem humana nas escrituras para que o leigo, né, a pessoa que está começando o entendimento, possa entender devagarinho um conceito do que é o Criador. O homem é a única criação que foi a última a ser criada. É também a única criação que pode desequilibrar as coisas, pelo simples fato de sermos o ápice da criação. Sermos a imagem e semelhança do universo de Deus. Temos o DNA de toda a criação, desde o material como a espiritual. Mas isso não quer dizer que somos donos do nosso destino, gente. Vou explicar, para resumir aqui, explicar melhor para vocês entenderem. Por exemplo, o homem tem o poder de desequilibrar, mas não tem o poder de manter o desequilíbrio. O homem tem o poder de falar contra Deus, afirmar em alto e bom som, dizer: eu não acredito em Deus,
que eu não amo Deus, que Deus não existe. O homem pode sim falar isso, mas tem como o homem viver fora da vontade do Criador? Não. Sabe por quê? Porque foi o Criador que determinou que o corpo do homem tivesse célula, foi o Criador que determinou que o corpo do homem necessitasse de se alimentar, de se hidratar, respirar. Foi o Criador que determinou que nosso corpo precisa de nossos órgãos, precisa da terra para andar, né, dos gases. Então, por mais que o homem possa achar que tem poder de decidir algo, não significa que ele possa. Segundo nossos sábios, principalmente no livro chamado Sefer Hamadá, do Rambam, fala que Deus não precisa de nada para existir, porém tudo depende dele para existir. Então, a única decisão que temos total liberdade é andar nos caminhos do equilíbrio, que é o bem. Só que o bem, em termos divinos, significa equilíbrio. Aí vocês podem perguntar, como assim? Eu vou dar um exemplo. Você pode provocar brigas na família, confusões, mas isso, em consequência, tirará o quê? Sua paz, sua alegria, né? Sua liberdade, etc. Mas você pode escolher várias formas de se tornar uma pessoa feliz, que a consequência sempre será resultado bom. Por exemplo, se você procura através do mal a sua paz, você não vai encontrar. Mas se você buscar a paz através do caminho certo, você vai encontrar. Não importa que caminho, sendo certo, vai encontrar. Entende a diferença? Porque, na verdade, são nossas atitudes que trazem essas consequências. Então, não tem como você agir de uma forma errada e esperar um resultado certo. Então, a única decisão que você tem, livre-arbítrio, é para o caminho do certo, do bem e do amor. Então, nós temos o livre-arbítrio para escolher como começamos nossa jornada, como iremos aprender, ou pelo bem ou pela dor, mas não temos o livre-arbítrio de destruir o equilíbrio da criação ou de nos afastar do eterno, tá? Não, esse livre-arbítrio, a pessoa diz, eu tenho livre-arbítrio. Se você falar assim, eu não preciso do eterno, é como se você estivesse falando, eu não existo na existência. Entende como é que é? Porque o conceito de Deus no judaísmo é totalmente diferente do conceito de Deus cristão, tá bom? E quando eu falei que jogar uma pedra para cima no conceito humano, por quê? Porque no conceito divino, ou seja, vou usar uma expressão mais científica, no conceito de universo, não existe direita nem esquerda, nem cima nem baixo. Nós não podemos dizer que o nosso planeta, por exemplo, está no lado de cima do universo ou está no lado de baixo. Como nós também não podemos dizer que o nosso planeta está no lado direito do universo ou do lado esquerdo do universo. E assim é o eterno. Por isso que um dos vídeos que vale muito a pena vocês assistirem, o que é Deus, eu falo, Deus não está em cima, nem embaixo, nem na direita, nem na esquerda. Deus não existe no tempo, porque o nosso planeta, nós não podemos dizer que em lugar do universo nós estamos, porque o universo não tem começo, nem meio, nem fim. E o próprio universo está dentro do eterno. Então, o conceito de Deus para o judaísmo é muito parecido com o conceito de criação da ciência. Então, se você fala no conceito judaico, eu não acredito em Deus, é como você dissesse assim, eu não acredito que eu exista. Entende como é que é? Então, isso que é Deus e isso que é o livre-arbítrio no conceito judaico. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, se inscreva no canal. Vou fazer vários temas aí. Quiser deixar aí nos comentários algum tema, pergunta, dúvidas. Se eu puder, lógico, eu vou responder. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha, compartilhe e até o próximo vídeo. E shalom.